Desde pequena, eu não me identificava com o pessoal da escola, eu sempre soube que eu era diferente. Eles me chamavam de pipoca por causa do meu cabelo encaracolado. E ficavam puxando pra me irritar. E quando não deixavam eles puxarem, eles me xingavam de tudo quanto era nome. Foram tantos e tão variados durante a transição, vindo de todos os lados, pessoas aleatórias, pessoas muito próximas e íntimas. Foi aos 11 anos que eu descobri que eu gostava de garotas. Ainda me lembro quando comecei a me perceber como alguém diferente dos outros. Logo, minha mãe me pegou vestindo calcinha. Nesse dia, eu apanhei até perder a consciência. E isso continuou acontecendo até que eu finalmente mudei de escola. Logo em seguida, meus pais descobriram que eu gostava de garotas e eles falaram que isso era uma fase. Só que eu sabia que não era uma fase. Me forçaram a psiquiatra, quase exigindo uma cura para a doença que eles acreditavam que eu tinha. E nessa nova escola eu achava que não ia mais acontecer, não ia mais ser zoado. Mas eu tava errado. Antes eram por 3 crianças, agora era uma que fazia um estrago de 10. Tudo que eu falava virava motivo de chacota. Ele distorcia tudo que eu falava pra parecer algo ruim. Como eu não falava com muitas pessoas, começou a surgir boatos e perguntas se eu era lésbica, se eu não era. E eu sempre negava, eu falava que eu não era. Na época da faculdade, eu ainda não era oficialmente uma mulher, mas poucas pessoas sabiam a verdade sobre mim. Até que ele parou com os insultos verbais e começou a ficar mais violento. Acho que ele já levou mais de 10 advertências por minha causa. Ele já bateu minha cabeça na janela, ele já quebrou meu braço, já quebrou minha perna, fez torcer meu pé umas 6 vezes. Um dos meninos da minha sala, ele se assumiu bissexual. Com isso, depois que ele se assumiu, os professores tentaram explicar pra sala, diminuir o preconceito com isso. Porém, não adiantou muito. Quando eu andava nos corredores ou nos horários vagos, havia um homem que ele sempre esbarrava e me olhava de uma forma diferente. Eu não entendia aquilo, então eu ficava na minha. Mas engraçado é que os insultos nunca paravam. Sempre que ele aparecia, na minha escola ninguém fazia nada, todo mundo sumia. Naquela época eu ainda não sabia que eu era gay. Eu só tinha medo realmente do que ele podia fazer comigo. Até que um dia, no horário de saída, eu percebi que alguém estava colocando as suas mãos entre as minhas pernas. Quando ele percebeu que eu não era o que ele pensava, ele me empurrou com força e começou a gritar, me chamando de traveca. Várias pessoas que estavam ao meu redor começaram a rir de mim. Naquela noite eu me senti humilhada. Ele ainda tentou avançar contra mim, só que 2 estudantes me ajudaram e o afastaram. Então eu pude voltar para casa. Eu não estava ferida, mas eu fiquei aterrorizada. Como teve muita pressão, tanto do lado familiar como do lado de amizade, eu acabei me isolando, ficando sozinha. Eu decaí na escola, eu me sentia sozinha, até que um dia um professor substituto, ele estava por estágio dando aula na minha escola, ele foi muito legal comigo. Eu achei isso estranho, mas eu me deixei levar. E eu acabei querendo falar pra ele do que estava acontecendo comigo, porque os meus professores, eles não estavam entendendo. E por eu me sentir confortável com esse novo professor substituto, eu contei toda a história e ele me falou que a decisão era exclusivamente minha. Depois disso, dessa conversa com ele, eu acabei me sentindo segura e tendo coragem de admitir quem eu era. E aos 15 anos de idade, eu admiti que eu era lésbica. Mas acho que depois até que foi bom, porque eu pensava quando ia me assumir pra alguém, por exemplo. Poxa, pelo pior eu já passei, não pode ficar pior do que aquilo. E as pessoas não sabem o quanto foi bom ouvir quando eu me assumi aqui. Nossa, parabéns, você é gay, parabéns pela coragem de ter se assumido. Ou pelo fato de que meus amigos não saíram do meu lado quando souberam. E que eu ainda fiz vários amigos, por esse simples fato. Esse foi só um dos traumas que eu já passei. Hoje em dia a aceitação é bem maior e eu sou feliz comigo mesma, então eu supero cada dia. Hoje em dia eu tô feliz com tudo isso, foi um aprendizado pra mim. Tô terminando o ensino médio, tô namorando a sério e eu desejo que quem tem medo de se assumir não tenha. Você vai se sentir mais livre.